Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu sou o professor Adriano Ferrarez e hoje nós vamos falar sobre trabalho termodinâmico e o diagrama pressão e função do volume. Boa aula, vamos lá. Vamos começar essa aula de hoje com o pensamento do momento da grande filósofa e economista polonesa-alemã Rosa Luxemburgo. Então ela é categórica em dizer: não estamos perdidos, pelo contrário, venceremos se não tivermos desaprendido a aprender. Muito bem. Bom, pessoal, o trabalho termodinâmico, ele pode ser calculado a partir do diagrama pressão em função do volume, tá certo? Então, se a gente tiver aqui, por exemplo, nós temos que a definição do trabalho termodinâmico é essa daqui, trabalho é igual a pressão vezes variação do volume. Então, se eu tiver um diagrama pressão em função do volume como esse, aqui a gente vê que está representado uma expansão isobárica. Por que a gente sabe que é uma expansão isobárica? Porque a gente vê o volume aumentando e a pressão constante. Tá? Então a gente teria que, nesse caso, o trabalho realizado nessa expansão isobárica, ele pode ser determinado pela área da curva abaixo, a área abaixo da curva do gráfico pressão em função do volume. Então esse retângulo aqui em cinza, ele corresponde numericamente ao trabalho realizado nessa expansão. A área do retângulo é base vezes altura, então calculando essa área a gente vai encontrar o trabalho, que nesse caso, como é o caso de uma expansão, uma variação de volume positiva, o trabalho é positivo. Eu posso ter também aqui, da mesma forma, uma compressão isobárica. Veja bem, olha só, o volume decrescendo. Nesse caso, eu também calculo a área sob a curva, sobre essa reta aqui, que caracteriza a compressão isobárica. Mais uma vez, eu vou calcular a área do quadrado ou do retângulo, tá certo? E nesse caso aqui, a gente vai ter que essa variação de volume aqui, ela vai ser negativa, O volume final menos volume inicial, ele é negativo, portanto a base é negativa e a gente vai ter aqui, no caso, um trabalho negativo, ou seja, a massa gasosa, ela sofre trabalho. Eu tenho uma compressão, o que é caracterizado. Aqui eu posso ter também uma outra situação, em que eu tenho uma variação de pressão, a pressão aumentando, e aí a gente vai ter que aqui a área, sob a curva vai ser a área de um trapézio. A área do trapézio definida por essa equação: base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Nesse caso, como a variação do volume foi positiva, eu vou ter um trabalho positivo, ou seja, existe uma expansão dessa massa gasosa. Eu posso ter também aqui a outra situação, também me dando a área de um trapézio, só que nesse caso que eu tenho uma compressão. Veja bem que o volume final é menor que o volume inicial. Então aqui, a gente teria nessa situação aqui, a base maior, a base menor, a altura aqui ela seria negativa, para a gente poder ter como consequência o quê? Um trabalho negativo, característico da compressão. Aqui uma representação de uma transformação isotérmica. No caso da expansão isotérmica, eu tenho um trabalho positivo. No caso de uma compressão isotérmica, eu tenho um trabalho negativo. Aqui a gente só consegue calcular a área do gráfico do diagrama pressão em função do volume através de uma integral, utilizando aí essa ferramenta do cálculo diferencial e integral. Tá certo, pessoal? É isso aí, tá? Então é isso que a gente teria aqui para falar para vocês, em relação ao cálculo do trabalho termodinâmico a partir do diagrama pressão em função do volume. Falou, até a próxima aula.